Eu quero falar sobre a gente viver um crescimento em meio às tribulações. Às vezes a gente tem dificuldade de passar por lutas, tribulações, mas o grande desafio, irmãos, é que toda luta, toda aflição, toda tribulação, ela tem um propósito de nos levar mais perto de Deus. Então, quem aqui não passa, irmão? Se você não está passando hoje, talvez você passou uma semana atrás, mas todo mundo está sujeito a lutas, desafios e tribulações, sim ou não? E o que é tribulação, irmão? Eu estava pesquisando no dicionário. Tribulação é aflição, adversidade, sofrimento, amargura, tentação e perseguição. Aí eu vou fazer a pergunta de novo. Quem aqui passa por tribulação? Todo mundo, irmãos. Alguém aqui em algum momento vai passar uma adversidade. Alguém aqui em algum momento vai ter uma amargura, vai ficar triste, preocupado, com medo, chateado. Alguém aqui vai passar por tentações, perseguições, sofrimentos. E a grande questão, irmãos, é que às vezes a gente não entende que quem é filho de Deus também está sujeito a tudo isso. A gente se frustra porque a gente acha que a gente está errando em alguma coisa. Não, e Deus deve estar muito bravo comigo, por isso Ele está permitindo algumas coisas. Mas olha que interessante o que a gente aprende com a vida de Paulo. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Diz assim: também nos alegramos ao enfrentar tribulações ou dificuldades e provações, pois sabemos que essas aflições, essas tribulações, essas lutas, dificuldades, elas contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos, aliás, perseverança. E a perseverança, ela produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, porque é uma esperança em pessoas, é uma esperança na cidade, é uma esperança na igreja, não, é uma esperança que é gerada em Cristo. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, irmãos, quem está falando aqui nada mais, nada menos é o apóstolo Paulo. Alguém que passou lutas, injustiças, perseguições. E ele está dizendo assim: meu irmão, eu sei que o nosso coração natural é chutar o balde quando está triste, quando está chateado, quando foi injustiçado, quando foi traído, quando passa por lutas. Mas Paulo está dizendo assim: você não entendeu. A gente tem que aprender a ficar feliz e a glorificar a Deus quando a gente passa por tudo isso, porque de alguma maneira isso está produzindo um crescimento, está contribuindo para que a gente possa avançar na obra, para que a gente possa ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, para as mulheres uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor. Então Paulo está dizendo que as tribulações não é para nos anular ou para nos punir. Não, está dizendo que tudo isso faz parte de um propósito que é uma oportunidade para que a gente possa crescer. E o grande desafio, irmãos, que às vezes a gente não entende isso, porque a gente tem uma visão que eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou passando por luta? Eu estou fazendo tudo certinho, por que eu estou passando por dificuldade? Aí você entra numa crise, que você começa a procurar, onde eu estou errando? Qual brecha que eu abri? E diante de tudo isso, a palavra de Deus está nos ensinando que tudo isso não é um motivo para desistir, mas tudo isso é uma oportunidade para a gente crescer e avançar. Sabe, irmãos, você não vai crescer no elogio e você não vai crescer quando tudo dá certo. Você vai crescer nos fracassos, você vai crescer nos erros, você vai crescer nas frustrações. Em todas as áreas da vida é isso. Empresarialmente falando, os maiores empresários faliram, os maiores empresários quebraram a cara. E a nossa vida com Deus não é diferente. Muitas vezes a gente vai quebrar a cara, a gente vai se frustrar, mas isso não é para a gente desistir, pelo contrário, é para a gente crescer e amadurecer. Eu acredito que você não é diferente de mim, mas quando você se frustra, você quer desistir, sim ou não? É por isso que a gente não pode tomar decisão precipitada, porque diante disso, irmãos, se a gente tomar decisão precipitada, a gente chuta o balde. E a gente aprende com uma história muito poderosa. Quem lembra da vida de Jó? Aqui eu quero passar alguns princípios baseados na vida de Jó, sobre a gente vencer lutas, tribulações. Olha que interessante o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 1. Quando você achar, você diga amém. Jó vem antes de Provérbios, Salmos.
Amém? Por que não falaram? Falei, quando achar, diga amém. Quem achou aí? Vamos lá. Diz assim, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era um homem íntegro, repita comigo, é íntegro, correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Irmãos, aqui nós vemos 4 atributos. Era um homem que, a Bíblia diz, né, versão NVI, que era íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Versão NVT diz que ele era íntegro, correto, né, reto e correto é a mesma coisa, temia Deus e se mantinha afastado. Se manter é uma constância. Irmãos, aqui nós vemos 4 atributos de um homem que tinha temor, de um homem que tinha um amor por Deus, um homem que ele era alguém correto. E aqui às vezes a gente entra em parafuso, irmãos, principalmente os mais certinhos, porque fala, a vida toda, eu nunca injusticei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca prejudiquei ninguém, eu estou sofrendo, por que isso? Quem já pensou assim? Só eu? E nós vemos que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. E é interessante que a história de Jó, irmão, se a gente for ver, depois você lê, não dá tempo para compartilhar, mas você lê lá, fica a lição de casa, ler Jó. Diz que um dia Satanás estava espiando a terra, passando pela terra, e o Senhor disse para ele assim, você viu o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal? Aí qual que é a fala de Satanás? Ele só é assim porque ele tem tudo o que ele quer. Ele só é assim porque ele tem bens, ele só é assim porque ele tem saúde, ele só é assim porque a família dele é bonita, ele só é assim porque ele tem tudo o que ele quer. E Deus fala, não, ele é assim porque ele teme a mim, porque ele me ama, porque eu sou mais importante, parafraseando. Então Satanás diz, se eu tirar isso, ele não vai servir o Senhor. E o Senhor diz, então eu permito que você toque na vida dele para mostrar que o amor de Jó não estava nas coisas, mas estava em Deus. Aí entra um ponto, irmãos. Tem momentos que Deus quer que a gente sofra, amém? Não. Entenda algo, permissão é diferente de vontade. A vontade de Deus era que Jó sofresse, amém? Não. Deus permitiu. Aqui já entra uma base para a gente, já podia parar aqui, irmãos. Permissão é diferente de vontade. Pare de colocar na conta de Deus aquilo que está como se, a vontade, Deus queria que eu sofresse. Irmãos, Tiago, capítulo 1, depois você lê, do versículo 12 para frente, fala que Deus não tenta ninguém. A tentação não é boa e a tentação não vem de Deus. Então, vontade é diferente de permissão. Deus queria que Jó sofresse ou Deus permitiu que Jó passasse por algumas coisas? Permitiu. Então, a primeira lição que nós aprendemos através da vida de Jó, olha para a pessoa mais linda que está do seu lado, e diz assim, acredite. Não, desse jeito nem repete, vamos melhorar isso aí. Acredite, o justo também passa por tribulação. Jó era o quê? Íntegro, reto, temia Deus e desviava do mal. Ele passou por lutas, tribulações? Sabe qual é o nosso engano, irmãos? Que o diabo faz essa confusão na nossa mente, a gente achar que a gente é bom demais para sofrer. Não, eu sou bom demais para passar o que eu estou passando. Eu sou bom demais para estar sendo injustiçado dessa maneira. Mas nós vemos na vida de Jó, irmãos, que era um homem que estava tudo bem, melhor casa, melhor família, rico, tinha bens, tinha funcionário, está tudo no melhor momento da vida. De repente, tudo desaba. Isso nos ensina uma lição, irmãos. Eu até falei com os irmãos agora há pouco, lá no pré-culto, na oração. Eu falei, às vezes a gente romantiza o evangelho, a gente acha que a gente tem que servir a Deus na nossa melhor versão. Hoje eu estou no melhor dia da minha vida, hoje vai ser poderoso. Hoje eu estou na minha melhor versão. Irmãos, não é sobre nós, é sobre Jesus. Porque a nossa vida, às vezes a gente cai nesse erro de achar que por eu ser justo, por eu ser crente, por eu ir na igreja, eu não vou passar problema. E nós vemos na vida de Jó, que ele perdeu tudo. Depois você lê, eu não vou ler porque é muito grande o texto, né? Mas o versículo 14 a 19 do capítulo 1 fala que ele perdeu tudo. Fala que parece que uma coisa vem atrás dela. Parece não, vieram, né? Primeiro chega os funcionários de Jó e falam, Jó, tem uma má notícia para te dar. Veio um problema aí, acabou tudo, você está pobre. Ah, beleza, vamos viver a vida, vamos seguir, né? Bens não é tudo tão importante assim, né? De repente chega o servo de Jó de novo, ó, tem mais uma notícia. Seus filhos morreram. Aí, para acabar com tudo,
Chega um momento que a mulher de Jó fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Que Deus é esse que você está servindo? Sabe o que é interessante, irmãos? E não é brincadeira, talvez você vai dar risada. Mas Deus tirou o dinheiro de Jó, Deus tirou os bens de Jó, Deus tirou os filhos de Jó, mas Deus não tirou a esposa. Não, e de verdade, tem um monte de fundamento importante nisso. Primeiro, que Deus não vai destruir uma família. Segundo, que a mulher era um canal para tratar Jó também. Porque senão ela poderia morrer, morre, vai, resolve minha vida, está tudo bem. Mas nós vemos aqui que há um desafio, irmãos, onde ela questiona a integridade no sentido de quem Jó está servindo. E cá entre nós, irmãos, o que mais nos fere é quando a gente dentro de casa cria esses atritos. E nesse momento, irmãos, muitas vezes a gente se sente injustiçado, a gente começa a procurar motivo para entender por que está acontecendo isso. E esse é um grande erro, a gente tentar entender as coisas. Não, eu preciso entender o que está acontecendo. Irmãos, nem tudo a gente vai entender. João 16,33 diz o quê? Eu disse isso para que você entenda que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, a Bíblia em nenhum momento está falando que a gente não vai passar lutas, dificuldades, aflições. Mas ele diz, ainda que você passe por tudo isso, eu estou com você. É o que nós aprendemos lá em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja num momento difícil, eu vou continuar. Porque o teu cajado me consola. Sabe, irmãos, não é sobre o melhor momento da vida, mas é com quem nós estamos. Sabe, talvez a gente vai passar algumas lutas, dificuldades, para a gente aprender o que de fato tem valor na nossa vida. Jó, ele tinha tudo, mas talvez ele não tinha entendido que faltava ainda alguma coisinha, mesmo ele sendo íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Sabe, a nossa vida não está definida pelo momento que nós vivemos, mas é quem nós somos em Deus, e quem Deus é para nós. Sabe, tem muita gente fracassando no palácio, mas está vencendo no deserto. Nós vemos Jesus em Mateus capítulo 4, Mateus 3, 16, 17, quando ele é batizado, né? Aí o versículo seguinte, Mateus 4, 1, diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E nesse momento, qual que é o propósito de tudo isso, irmãos? Ele entender que o que tem mais valor é o Senhor. O que ele entender que o que tem mais valor é a vida de Deus. E lá nós vemos que por 3 motivos, só um detalhe que talvez gerou uma confusão para você. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado, mas quem tentou ele? O diabo. Por 3 vezes o diabo tentou ele. Disse o quê? Se você realmente é filho de Deus, torna essas pedras em pães. Olha como o diabo é astuto, irmãos. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Naquele momento, naturalmente falando, Jesus, o que ele mais queria era comer. E qual que é a tentação de Satanás? Se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deixa eu te falar algo, irmãos. A Bíblia nos ensina que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão para nos tragar. Às vezes a gente lê esse texto, a gente tem uma mentalidade que o diabo vai vir com um chifre, vai vir, te assustei. Não, o diabo vai vir com aquela roupinha curta, o diabo vai vir com aquele dinheiro fácil, o diabo vai vir com aquele abraço falso. O diabo não vai vir feio, o diabo vai vir bonito para você, meu irmão. Você não cai com coisa assustadora, você cai com coisa bonitinha. Então nós vemos, irmãos, que Jesus ele é tentado por 3 vezes. Primeiro, com pão, está com fome, né? E por mais 2 vezes ele é tentado, né? Se joga desse precipício que está escrito, né? Usa a palavra, está escrito que aos anjos darei ordens para que ele possa. E o Senhor diz, também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. E por uma última motivo, lá, por mais uma tentação, nós vemos que o diabo aparece e fala, tá vendo tudo isso? Coloca aí no pináculo do templo, diz, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Irmãos, quando a gente não conhece quem a gente serve, a gente troca o que é eterno por coisas passageiras. Tudo aquilo já era do Senhor, não o mundo, né? O mundo jaz o maligno, mas a eternidade. Então, o Senhor nos ensina somente ao seu Deus, ao teu Deus adorarás e servirás. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente, é óbvio que tem tentações e lutas e tribulações que a gente vai passar, mesmo sem merecimento, mesmo sem fazer nada de errado. Mas vão vir tentações que muitas vezes vão nos derrubar por não estar firmado em Jesus. Jesus ele não caiu por quê? Porque Deus era o que ele tinha de mais importante.
Mas o que nós aprendemos aqui? Um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, ele passa por lutas. Jesus, sendo Jesus, passou por lutas. Aí a gente tem a ilusão, eu virei crente, jamais vou ter problema. Eu conto ou você conta? Irmãos, talvez a gente tenha uma sensação, falar assim, na hora que eu mais busquei a Deus, parece que mais deu errado as coisas. Deixa eu te contar uma história rápida. O que vai causar impacto? Você andar para o fluxo errado ou você andar contra o fluxo? O que vai causar mais impacto? Enquanto a gente está andando onde o vento leva, onde todo mundo está fazendo, irmão, a gente nem percebe, está tudo bem, está mil maravilhas. Mas na hora que a gente decide se posicionar, aí vem ataque, vem pressão, vem problema, vem vento contrário, vem tudo mais. Então talvez você entrou aqui nessa manhã, você estava se perguntando, por que eu estou passando tudo isso? 2 pontos. Primeiro, pode ser que você cometeu um erro grave onde são consequências. Mas pode ser que você é alguém que está buscando a Deus, está certo, fiel, íntegro, e Deus permite, não é a vontade, Deus permite situações para que você possa crescer. Segundo ponto. No momento, olha para a pessoa mais linda agora do seu lado, a outra. Diz assim, momento de tribulação, questionar não é a solução. Quem aqui, assim como eu, quando estava passando por tribulação, a primeira coisa que quer fazer é questionar? E os santinhos, depois eu vou pedir oração, porque você não... Brincadeira. Irmãos, é natural do ser humano a gente querer questionar, porque a gente não aceita perder e a gente não aceita não entender a situação. Mas aprenda algo, questionar não é a solução. E por que está acontecendo? Eu preciso entender. Irmãos, a gente não precisa entender tudo, não, a gente precisa confiar. Fé não é entender o que acontece, fé é confiar ainda que eu não entenda. O problema nosso é que a gente gera um coração onde eu preciso entender o que está acontecendo. Aí a gente foca mais no problema do que na solução. Sabe, irmãos, se nós vermos a história de Jó, existe um pouco de heresia na história dele quando as pessoas dizem, a paciência de Jó, Jó nunca reclamou. Lê a Bíblia direitinho que você vai mudar esse pensamento, porque Jó reclamou e reclamou bastante. Mas há momentos que nós vemos na vida dele que ele entendeu o propósito. Se nós vemos lá em Jó capítulo 3, até aquele momento ele não questiona, ele está sendo resiliente, ele está sendo lutando e falando, não, eu entendo, Deus está cuidando de tudo. Mas há um momento que ele se perde nisso, porque ele se negociou, aliás, negociou tudo aquilo que ele estava vivendo, porque os amigos foram contra, tudo contra, parece tudo dando errado, aí chuta o balde. Mas nós vemos no final que ele pede perdão e reconheceu que Deus era tudo na vida dele. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente está querendo justificar, ou tirar a satisfação, ou questionar Deus, por que Deus, o Senhor fez isso? Se o Senhor me amasse mesmo, se o Senhor tivesse vindo antes, certamente o meu irmão não teria morrido. Maria e Marta, lembra? A gente gosta de questionar Deus, a gente gosta de justificar os nossos problemas, a gente gosta de querer mostrar que a gente tem razão, e esse é um problema de justiça própria. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando tribulação, questionar não é a solução. Se explicar não é a solução, mas depender e confiar é a solução. Sabe, muitas vezes a gente quer comparar a nossa vida. Irmãos, quantos de nós, não precisa levantar a mão, senão a gente só expõe demais, né? Vamos menos agora. Mas quantos de nós, minha esposa não tem problema, eu já fiz isso. A gente se compara com o ímpio. Eu vou na igreja toda semana, eu sou fiel, sou dizimista. Eu estou ralando para ter as coisas, aquele infeliz, aquele desviado, tem tudo. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão. Mas, irmãos, isso é uma justiça própria, que a gente quer ser justo e a gente quer ser merecedor daquilo que nós fazemos. Quer aplauso? Olha para o seu irmão e diz assim, você quer reconhecimento? Fala, eu sei um lugar bom para reconhecimento. Fala assim, IML. IML é lugar de reconhecimento, irmãos. Irmãos, mas quando a gente faz isso, a gente mostra que a gente não confia em Deus. Quando a gente questiona, a gente mostra que a nossa razão vale mais. Quando a gente se explica, a gente está preocupado em mostrar que a nossa reputação vale mais. Então, diante de uma tribulação, uma luta, não é a pergunta, por que Deus? Por que só comigo? Por que sempre acontece? Não é isso, falar, Deus, eu não entendo. Mas eu quero confiar e eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Imagina Jó, irmãos, um dia acorda bonito, café colonial, família unida, ele intercedia pelos filhos todos os dias, ele tinha um temor enorme. De repente, um dia para o outro, uma tempestade, uma destruição acaba com tudo.
Sabe, irmãos, não dá para explicar isso. E às vezes a gente sai da fé ou a gente desiste de Deus porque a gente está tentando explicar tudo isso. Sabe, se você pegar alguém que se afastou de Deus por uma frustração, você vê que até hoje ele está remoendo e tentando entender por que aconteceu tal coisa há 35 anos atrás. Sabe, irmãos, não confunda permissão com vontade. A vontade de Deus não é que a gente venha sofrer, não. A vontade de Deus não é, eu vou te pôr de castigo, você vai ser punido, você não fez o que era certo. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente pensa isso. Deus está me punindo. Porque a gente aprende isso na infância. Quantos aqui ouviram do pai e da mãe? Deus vai te castigar por fazer isso. Quem já ouviu isso aí? Irmãos, Deus não castiga, Deus ama. Quem ama, corrige, não castiga. Então a gente cresce com uma mentalidade de que Deus está furioso, Deus está bravo. Tá vendo esses raios? Esses raios caiu porque eu estou fora do caminho. Então Deus está mostrando a fúria dele. A gente espiritualiza tanta coisa, irmãos. Meu Deus do céu. Mas, irmãos, o quanto que nós estamos dispostos a viver o propósito de Deus quando as coisas saem do eixo? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o quê? E nós sabemos que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? E quantos creem que estão debaixo de um chamado, de um propósito de Deus? Então, irmão, foi diminuindo. Amém. Se perguntar mais, a próxima pergunta. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque se a Bíblia está nos dizendo que aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, por que a gente acha que a gente não vai sofrer ou não vai passar lutas? E, aliás, a gente tem muita facilidade de ver Deus nas coisas que a gente concorda. Mas a gente precisa aprender a ver Deus quando as coisas não dá para entender. Eu não estou entendendo isso, mas eu quero confiar e ver Deus nisso. Porque quando a Bíblia diz, quando Paulo está dizendo assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, você ser promovido no trabalho contribui para o bem? Sim ou não? Você perder um ente querido contribui para o bem? Está vendo que a nossa intensidade para falar coisa boa é mais fácil? Sim. Mas quando fala de perda, quando fala de renúncia, quando fala de prejuízos, a gente tem dificuldade de falar assim. Mas todas as coisas são todas as coisas, irmãos. Mas eu não entendo porque eu perdi meu pai. Irmãos, eu não vou ter explicação para isso também. Eu não entendo porque eu perdi o meu filho. Eu não vou ter explicação para isso. Me perdoe, mas eu não vou ter explicação para isso. E confiar em Deus é entender que até aquilo que eu não concordo contribui de alguma maneira. Eu não sei qual, mas contribui. É difícil a gente falar isso, irmãos, mas a gente tem facilidade de entender Deus quando a gente concorda com Deus. E cá entre nós, raramente a gente concorda com Deus, porque a nossa vontade é muito egoísta, a nossa vontade é muito natural. Né? Quer um exemplo? Quantos lembram da vida de Jonas? Jonas, ele fica feliz quando Deus vai restaurar Nínive? Não, porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor vai perdoar esse monte de povo infiel. E às vezes esse é o nosso coração, irmãos, um coração que não consegue entender a graça e a misericórdia de Deus. Eu não entendo porque Deus fez isso, é por isso que a gente não é Deus. Sabe, irmãos, Deus, Ele não está procurando culpado, Deus não está te culpando de algo, Deus não está te punindo. Às vezes a gente fala assim, eu não quero mais saber de Deus porque está difícil as coisas. Irmão, se está difícil com Deus, imagina sem Deus. Às vezes a gente está chateado, a gente quer abandonar Deus. O mais importante que nós temos, nós queremos abrir mão. Olha no olho da pessoa que está do seu lado e fala assim, se está difícil com Deus, imagina sem Deus, meu irmão. Terceiro ponto. A gente precisa aprender a confiar e esperar em Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, aprenda a confiar e a esperar em Deus. Irmãos, isso é um grande desafio, porque quem gosta de esperar aqui? Esperar fala sobre paciência. Quem é paciente aqui? Eu vou contar um dos defeitos meu. Defeito ou qualidade, depende do ponto de vista, né? Eu odeio esperar. Eu sou um cara completamente pontual e eu gosto de cumprir horário. Se marcou comigo 1 hora e chegar 2 horas, eu posso até fingir que não estou bravo, mas eu estou bravo. Porque eu odeio esperar. É qualidade ou um defeito, depende do ponto de vista, né? Agora, quando a gente fala sobre aprender a confiar e esperar em Deus, é aprender a esperar. Irmãos, o que é mais fácil? Ouvir um sim ou ouvir um espera?
Sim, porque sim é imediato, a gente é imediatista, eu quero resposta, eu quero solução. O que é mais fácil, ouvir não ou espera? Depende. Porque o não, hoje em dia, né, as crianças elas ficam, não, vai por favor, não, vai por favor, ela vai até conseguir o sim. Mas é melhor você ouvir um não e já ter a resposta, do que você ouvir um espera, porque o espera vai testar a sua paciência. E a gente estava vendo que a tribulação ela vai trazer perseverança e vai gerar também paciência. Quanto que nós estamos dispostos a esperar em Deus, irmãos? Sabe, quanto que a gente está disposto a aprender a confiar em Deus? Porque quando a gente vê a história de Jó, você que já leu, você já sabe o final. É muito fácil a gente saber que no final dá tudo certo. Quando a gente vê a história de José, que você que já conhece o final sabe, é muito fácil falar, ele sonhou, passou luta, caiu no poço, foi vendido, isso, aquilo, caiu não, né? Jogaram, foi vendido, isso, aquilo, foi injustiçado, foi preso, mas foi governador do Egito. Irmãos, é muito fácil a gente olhar para o final da história. Sabe, mas quando a gente fala... Jesus diz, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é exatamente isso. A gente pode estar num processo, mas o final é certo, ele já venceu. Sabe, quando a Bíblia nos ensina sobre esperar, irmãos, é porque tem momento que a gente vai ficar angustiado, aflito, desesperado, mas a gente precisa aprender a não desistir. Sabe por que, irmãos, muitas vezes a gente não vive o propósito? Porque a gente desiste no meio do caminho. Aí quantas vezes a gente recomeça, a gente vive recomeço, e sempre aquele ciclo vicioso, aquele ciclo infinito, que nunca dá certo, mas sempre é o recomeço. Irmãos, recomeçar não é sinal de fracasso. Recomeçar é uma oportunidade para você vencer, para você mudar o que você fez errado. Mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe esperar, a gente chuta o balde. Quando nós vemos em Atos, irmãos, depois você lê lá, fala que a direção de Jesus para eles é: fiquem onde vocês estão, não toma decisão precipitada, não saia. Por quê? Porque haverá o dia, vai chegar o dia, né, que em Atos 2 chega, o dia de Pentecostes, o dia da presença, o dia onde o Senhor derrama o mover. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem não foi paciente e não esperou, recebeu? Não. Sabe qual é o nosso problema? O problema dessa geração, irmãos? Muitas vezes a gente não sabe esperar. E a gente está correndo atrás da presença. Quando a gente chega, a presença acabou. E aonde era para a gente estar, a presença chega. A gente está correndo e não sabe esperar. Sabe, a gente precisa aprender a respirar e falar: opa, espera. Aprender a confiar. Sabe, a Bíblia diz que Jó chega um momento e diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ou seja, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Mas se o Senhor permitiu, tem alguma razão, tem algum propósito tudo isso. Nós vemos Jó, momento que ele diz que ele não pecou e não atribuiu coisa alguma a Deus. Jó 1:22. E Jó, lá no final, 42, do 1 ao 6, ele atribui, ele reconhece que todo esse propósito do Senhor não poderia ser impedido. O quanto nós estamos dispostos a esperar? Porque assim, a gente está falando de Jó, capítulo 1. A gente vai ver a transformação e tudo que acontece em Jó 42. Não foi de um café da manhã para o almoço que a solução foi resolvida. Não foi de uma hora para outra que foi resolvido. Passaram tempos. Até porque no final, quando nós falarmos que Deus deu filhos e filhas mais bonitas, vamos lá, vamos considerar que a filha tinha 18 anos. Quanto tempo demorou para ele ter essas filhas? Quanto tempo? Pelo menos 18 anos mais 9 meses. Entende? Às vezes a gente está achando que Deus restitui ou Deus dá as coisas, passe de mágica. Não, às vezes tem processo. Foi uma pergunta óbvia, não é pegadinha. Se Jó deu filho, vamos lá, deu 7 filhos, né? 7 filhos e tal. Quanto tempo pelo menos passou isso, irmãos? 3 meses? Quem tem 7 filhos em 3 meses aqui, irmãos? Então entende que às vezes o processo de Deus leva tempo. Salmo 125:1. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Irmãos, se a nossa expectativa está naquilo que Deus pode dar, a gente vai ser abalado constantemente. Mas se a nossa expectativa está naquilo que Deus é, nós não seremos abalados, porque a nossa esperança não está no nosso casamento, a nossa esperança não está nos nossos filhos, a nossa esperança não está no nosso chefe, a nossa esperança não está na nossa conta bancária, a nossa esperança está no Senhor. E se a nossa esperança está no Senhor, nada vai nos abalar.
Agora, se a sua esperança estiver em alguma dessas coisas que eu te falei, mais cedo ou mais tarde você vai ser abalado. Por quê? Eu não esperava. Como que isso aconteceu? Acabou comigo. Por quê? Porque a sua esperança estava naquilo. Quanto que a nossa esperança está no Senhor, meu irmão? Quanto que nós estamos dependendo de Deus? Quanto que nós confiamos em Deus acima de tudo? Salmos 37:5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas, o resto ele fará. O quanto que nós estamos dispostos a entregar o nosso coração para que realmente Deus governe a nossa vida. Porque quando o salmista diz, entregue o teu caminho, entregue tudo ao Senhor, confia nele e ele fará, como que o Senhor vai fazer se você não está confiando e entregando o controle na mão dele, meu irmão? Ai, Deus não está fazendo nada. A pergunta que eu te faço é, você está permitindo que ele faça? Você entregou de fato o controle na mão de Deus ou você está fazendo tudo? Vocês lembram a historinha que eu contei semana passada? Do bêbado no trilho do trem? Quem não estava aqui? Quem não estava domingo? Então vou contar para vocês. Existe uma historinha, óbvio que não é verdade, uma historinha que diz que um homem bêbado estava passando na linha do trem com uma garrafa, e quando ele está passando, ele enroscou o pé no trilho. E de repente, ele vê que o trem está vindo, a buzina do trem, e ele começa a ficar desesperado, ele não consegue sair. E quando ele está desesperado, ele diz assim, Deus, me tira daqui, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou beber. E ele tenta, não sai, tenta, e o trem chegando. Quando o trem vai passar, ele sai. Daí ele fala assim, Deus, não precisa mais não, já consegui. Quantas vezes a gente faz isso com Deus, irmãos? A gente vive pedindo as coisas para Deus. Quando Deus faz, a gente atribui a nossa força, o nosso merecimento, quanto que a gente é bom, quanto que a gente estudou, quanto que a gente trabalhou, quanto que eu ralei para ter isso. Irmãos, será que Deus não está nisso, não? Sabe quanto que nós estamos dispostos a entregar o nosso caminho para Deus? Porque, irmãos, se tudo que a gente conquistar for na nossa força, o dia que a gente perder, a gente perdeu tudo. Mas se tudo que a gente conquistar for pelo Senhor, ainda que a gente perca tudo, a gente ainda continua com tudo, porque a gente tem Deus. Talvez é difícil aplicar isso, mas essa é a realidade. Quarto ponto, olha para o seu irmão, diz assim, depois de toda a tribulação, vem a vitória. Sabe, irmãos, nós vemos depois lá em Jó 42, que Deus restituiu em dobro. E ele viveu até a 4ª geração. Então, ele perdeu muita coisa, e com certeza não vamos entrar em méritos, coisas que não são substituíveis, né? Óbvio. Bem sim, né? Mas filhos não. Mas aqui nós vemos que, de alguma maneira, na fidelidade, no coração de Jó, na dependência de Jó não virar as costas, chutar o balde e viver no mundo, ele perseverou, ele foi resiliente, ele continuou, ele não desistiu. Agora, irmãos, você acha que sem luta a gente vai ter vitória? Quanto maior for a luta, maior vai ser também os desafios, mas também maior vai ser a conquista, irmãos. Quanto nós estamos dispostos a permanecer, sabe? A continuar mesmo quando as coisas saem do controle. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem está com sono, diga aleluia. Quem está dormindo, diga amém. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 2,9 diz assim, e é por isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, quando nós lemos esse texto, está dizendo que o amor, o propósito de Deus, os sonhos de Deus, os caminhos do Senhor é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar. O próprio Jeremias nos ensina isso também. Sabe, irmãos, não é sobre o que as nossas expectativas, mas é sobre o propósito de Deus se cumprindo. Talvez você entrou aqui hoje, está passando por um momento muito difícil, de fragilidade, cansado, pensando em chutar o balde. Mas o que eu tenho para te dizer, eu não, né? O Senhor, a palavra é, não desista, permaneça. Ainda que você tenha aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu já venci o mundo, o Senhor diz isso. O grande desafio é a gente permanecer quando as coisas não fazem sentido, irmãos. Porque, irmãos, a gente falar que ama a Deus quando tudo a gente concorda é fácil. Falar que o meu casamento é o melhor casamento do mundo quando eu estou com 1 ano de casado é fácil.
Mas é a constância que mostra que vale a pena. São nas lutas que a gente mostra que a gente é fiel. São nos desafios que a gente prevalece. Sabe, irmãos, a aliança não é por afinidade, a aliança tem que ser por princípio. Eu estou casado com a minha esposa, não é porque eu concordo com tudo que ela faz, mas é porque nós temos uma aliança que nos preserva e nos guarda para viver o propósito de Deus completamente. Sabe, não é por interesse, eu estou casado por interesse, não, eu estou casado por princípio. Claro, e isso nos une ainda mais para a gente viver o propósito de Deus com alegria. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque a gente quer romantizar tudo. A gente quer romantizar pecado, a gente quer romantizar o evangelho, a gente quer romantizar relacionamentos. Irmãos, relacionamento tem luta. A gente quer romantizar a criação de filho. Irmãos, tem hora que você vai ter que puxar o menino pela orelha. Brincadeira, não grava isso aí não, senão... A gente romantiza tudo, a gente vê aqueles vídeos, né? É tudo mansinho. Não, tem hora que você quer falar alto. Tem hora que você fica bravo. Tem hora que eu falo com as minhas filhas, falo uma vez, faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Giovana, Isabela, vai fazer isso, pelo amor de Deus. Agora Deus é o contrário, irmãos. O Espírito Santo é assim. Marlon, vai lá. Marlon, vai lá. Marlon, vai lá. Marlon, vai lá. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele vai nos falar e vai nos mostrar o caminho. Mas ele não vai forçar. Um pai força o filho, né? Eu já falei para você fazer. Agora, o Espírito Santo não. Ele nos ensina com amor. E se a gente não quiser, cada vez mais a gente vai estar distante. Cada vez menos a gente vai ouvir a voz dele. Quinto e último ponto. Olha para o seu irmão e diz assim: a tribulação não é para te afastar de Deus, é para te aproximar dele. Sabe, irmãos, a tribulação, ela não é para te frustrar, a tribulação não é para te distanciar de Deus, mas pelo contrário, a tribulação, ela serve para gerar experiência e intimidade. Jó capítulo 42, versículo 5. Quem achou, diga amém. Só para me ajudar aí, gente. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que ele era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Quando a gente vê alguém assim, fala, esse cara é exemplar, ele é referência, ele não precisa de mais nada, sim ou não? Olha o que diz Jó 42, 5, depois de tudo que ele passou. Ele diz assim: antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Sabe, aquele homem que a gente via como íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, a Bíblia não erra, é uma verdade. Mas acabava passando só de uma religião, irmãos. Alguém que tinha medo, temor, mas não tinha intimidade e experiência. Depois de tudo isso que Jó passa, ele entende que nada é mais importante que a presença de Deus. Ao ponto de ele dizer assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu era íntegro, reto, temia a Deus, desviava do mal, porque eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu sabia que o Senhor existia, eu sabia que o Senhor é um Deus. Mas depois de tudo isso, eu consegui enxergar o Senhor. Depois de tudo isso, eu tive experiência com o Senhor. Depois de tudo isso, eu aprendi a confiar no Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente diz que toda a tribulação, toda a luta, ela coopera de alguma maneira, é por isso. Porque talvez a gente está tão autossuficiente, a gente tem tudo no controle, que a gente não tem tempo para ouvir a Deus. E quando a gente passa por momentos que foge do nosso controle, ou foge da nossa explicação, é o momento que a gente se apega em Deus e fala: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu achei que eu tinha tudo no controle, eu achei que estava tudo bem, mas agora, a hora que eu mais preciso do Senhor. Sabe, irmãos, o relacionamento com Deus não está relacionado ao quanto que você é bom. Sou reto, sou digno, sou forte, temo a Deus, não faço nada de errado. Não. Um relacionamento com Deus está relacionado à intimidade e experiência que você tem com Ele. Antes eu sabia quem o Senhor era, mas hoje eu ando com o Senhor. Antes eu ouvia falar, mas hoje eu tenho experiência com o Senhor. Sabe, a gente precisa entender tudo isso, irmãos. Há processos na vida que a gente não entende.
No meio dos processos, não dá para falar a história toda de Jó, é muito longa, mas leia em casa. Mas no meio do processo de Jó, momento que ele é injustiçado até pelos amigos que dizem, não sei não, hein, deve estar em pecado, não sei não, Deus fazendo tudo isso. Sabe, até os amigos que ele mais contava, ele perdeu tudo. Há um momento que ele diz assim, Jó capítulo 19, versículo 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive. 19, 25. A hora que ele diz, quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Sabe, irmão, sabe que hora que Jó diz isso? O momento que tudo desabou. Sabe que hora que Jó diz isso? Quando nada faz sentido. Jó não disse isso quando ele tem tudo que ele quer. Jó não diz isso quando Deus restitui tudo. Jó não diz isso quando o casamento dele é restituído. Jó não diz isso quando ele está concordando com tudo. Sabe que hora que ele diz isso? Quando nada faz sentido. Ele diz assim, pois quanto a mim, é o que ele diz lá no capítulo 1, né? Eu vim do pó, eu voltarei para o pó. Não é sobre essa vida. Então ele diz, quanto a mim, eu tenho convicção, eu sei que o meu Redentor vive. E um dia tudo vai fazer sentido quando ele voltar. Talvez você entrou aqui hoje, irmãos, e muita coisa não faz sentido. Romanos 8,18 diz que os sofrimentos do tempo presente não são comparados à glória que há de ser revelada sobre nós. Paulo está dizendo assim, o que você está passando hoje não se compara com aquilo que Deus tem para você na eternidade. Ele diz assim, os sofrimentos, as tribulações do tempo presente não são comparadas à glória que há de ser revelada sobre cada um. Tiago, capítulo 1, a banda já pode subir, versículo 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, quando diz aqui ser maduro e completo, que nada nos falte, nos remete a um texto. Salmos 23:1 diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Uma pessoa imatura, quando lê esse texto, vai dizer assim, Deus vai me dar tudo, Deus vai me dar carro, Deus vai me dar o melhor casamento, Deus vai me dar os melhores filhos, Deus vai me dar dinheiro, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas uma pessoa completa, madura, uma pessoa que foi desenvolvida plenamente diante de toda a tribulação vai entender, o Senhor é meu pastor e Ele não faltará. Eu posso perder carro, mas Ele vai continuar presente. Eu posso perder tudo que eu tenho de valor, mas o Senhor vai continuar presente. O salmista Davi diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele não está falando das circunstâncias, irmão. As circunstâncias todos estão sujeitos a passar. Mas ele está dizendo assim, o Senhor não faltará, Ele estará presente em todo o tempo. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante. Talvez algumas coisas não tenham feito sentido na sua vida. Mas o grande segredo de uma vida com Deus não é tudo fazer sentido, mas é continuar confiando nele. Não é sobre as suas conquistas, não é sobre seus títulos. Irmãos, eu sou pastor, mas tem momentos que eu estou no meu quarto dizendo, Deus, será que vale a pena? Eu acho que eu vou desistir. Aí eu lembro que o Senhor nunca vai faltar, e isso me faz permanecer. Talvez você entrou aqui hoje e você está com um desejo tão grande de desistir de tudo, eu não te julgo. Porque muitas vezes as circunstâncias nos fragilizam, as circunstâncias nos enfraquecem. Mas o grande desafio, irmãos, não é a gente viver sem tribulações, mas a gente continuar com Deus no meio das tribulações.
O grande desafio, irmãos, não é viver uma vida perfeita, onde nada vai ser difícil. Mas o grande desafio é, ainda que tudo saia do controle, eu vou continuar fiel ao meu Deus. Ainda que nada faça sentido, eu não vou desistir, porque o Senhor é fiel. Talvez em alguns momentos da nossa vida a gente sente como Jó, irmãos, quer desistir de tudo, quer reclamar, quer falar mal. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente pode dizer: pois eu sei, o meu Redentor vive. Pois eu sei que Ele vai voltar. Pois eu sei que Ele é fiel. Pois eu sei que Ele não desistiu de mim. Quando nós declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados e amam a Deus, irmãos, nós entendemos o que Paulo diz em Romanos 8,18: pois as aflições do tempo presente não se comparam com aquilo que Deus tem na glória sobre nós. Talvez a gente está sofrendo, meu irmão, porque a gente está sendo muito natural e vivendo nessa vida com a expectativa que tudo se resume nessa vida. Mas Paulo diz assim, que se toda a nossa esperança e a nossa expectativa está nessa terra, nós somos os homens mais miseráveis. Paulo disse: a nossa expectativa está somente nessa terra. Nós somos os mais desprezíveis e miseráveis. Talvez a gente está sofrendo, meu irmão, porque a gente colocou tantas expectativas acima do nosso Deus. E talvez quando algumas coisas aconteceram, a gente perdeu o chão. Mas eu quero te convidar nessa manhã, você entregar tudo diante do Senhor. Falar: Deus, ainda que eu não entenda, tudo coopera para o Senhor, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que eu não compreenda, de alguma maneira isso está contribuindo para que eu possa crescer no Senhor. Ainda que não faça sentido, eu creio que isso está me levando mais perto do Senhor, ao ponto de eu poder ter mais experiência com o Senhor. Como o Jó diz: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem.